Pessoal, agora nós vamos identificar os circuitos da Bárbara que não estão identificados, então nós vamos ter que fazer um teste. Vamos ter que desligar disjuntor a disjuntor e medir nas tomadas, ver que luz cai, que equipamento desliga, pra gente entender, ok? Cara, foi muito importante ter feito essa visita, porque nós conseguimos identificar todas as cargas do imóvel e entender toda a lista de equipamentos que a gente pode atender com o sistema híbrido. Agora vem a pergunta mais importante. Bárbara, o que é importante para você manter na hora da falta de energia? Cara, adega, número 1. Uns bons drinks. Ok. Bom, pessoal, chegamos aqui da visita da Bárbara, tá? E agora o negócio é fazer o dimensionamento, tá? Como é que a gente começa o dimensionamento de um sistema deste? Primeira coisa que a gente precisa entender, nós precisamos entender quais são as cargas essenciais, qual que é a tensão delas, qual que é a potência, qual que é a corrente, para a gente entender depois qual inversor a gente vai utilizar, qual bateria, como é que a gente vai instalar. Chegamos da visita, o que a gente anotou aqui? Anotei quais são as cargas essenciais, principalmente lá, geladeira, tem um aquecimento a gás, tá? Mas o aquecimento a gás ele tem uma tomada 127, tá? Que funciona para fazer a faísca para o gás funcionar. Tem também os circuitos da sala, né? Tem uma adega, mas tudo, basicamente tudo 127, tá? No imóvel, lá é trifásico, né? Então tem 3 fases chegando da distribuidora e deu para perceber que tem bastante carga monofásica que está ligada assim basicamente em 2 fases. Então dá para a gente limitar o sistema dela a 2 fases, que são as fases essenciais que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, qual que é importante? Primeira coisa, identificar qual que é a tensão dessas fases, tá? Sabendo qual que é a tensão das cargas essenciais e quais são, você vai conseguir medir essas cargas essenciais. E aí, qual que é a recomendação que eu faço? Se você tentar medir carga por carga, olhar atrás da geladeira, ver qual que é a potência da geladeira, da máquina de lavar louça, das tomadas, do roteador, você vai ficar louco, porque é muita coisa. Você vai passar mais de um dia lá tentando anotar na planilha. Qual que é o jeito mais simples e mais prático de fazer isso? Você vai desligar tudo que não é essencial, tá? Desliga tudo que não é essencial. Você vai pegar um alicate amperímetro e vai medir nas fases do cliente com tudo que é essencial ligado. E você vai medir fase a fase e vai anotar o valor. Quanto deu de corrente na fase R? Deu lá 5 amperes. Na fase S, deu lá 13 amperes. Você vai anotar esses valores, tá? Por quê? Baseado nesses valores que você vai determinar qual que é a potência da carga essencial, que é o número que você vai precisar para fazer o cálculo, tá? Então assim, é muito simples. Potência é igual a tensão vezes corrente, tá? Potência é o que você quer saber. Tensão, você sabe porque você mediu. Você sabe que a carga essencial é 127, por exemplo. Ela pode ser 220? Pode, mas nesse caso específico, vamos considerar que seja 127, como o caso da Bárbara. E eu medi a corrente. A corrente na primeira fase, na fase R, deu mais ou menos 5 amperes, tá? Então, qual que é a potência em uma fase essencial, né, da Bárbara? No caso, seria 127 vezes 5, vai dar mais ou menos uns 630 watts. Então, beleza, numa fase, 5 vezes 127 deu 630 watts. Na outra fase, a gente mediu, deu mais ou menos 13 amperes, tá? 13 amperes vezes 127 vai dar mais ou menos 1,6 kW de carga, tá? Então a gente tem já esses 2 números, numa fase cerca de 600, na outra fase cerca de 1,6. Esse desbalanceamento é relativamente normal e você consegue compensar isso utilizando o inversor certo, tá? Bom, agora a gente está na segunda parte do dimensionamento, que é definir qual inversor que eu devo utilizar. O inversor que você deve utilizar vai depender um pouquinho das cargas do cliente, tá? No caso da Bárbara, a gente vai ter 2 fases para serem atendidas. Uma delas cerca de 600 watts, a outra cerca de 1.600 watts, tá? 1,6 kW. Se eu somar as duas, a gente vai ter algo em torno de 2,2 a 2,3 kW de potência de carga, tá? No inversor split phase, a gente tem que lembrar que a potência total do inversor, ele não consegue dar essa potência total apenas em uma fase, tá? Então vamos supor que o inversor seja de 5 kW de potência nominal. Se ele for split phase, ele vai conseguir dar mais ou menos 2,5 kW em cada fase. Tá? Ele vai conseguir dar 5 se você colocar cargas 220, mas no caso de cargas monofásicas, você tem que levar isso em consideração, tá? Que uma fase ele vai dar 2,5 kW. No caso da Bárbara, se fosse um inversor de 5, estava dentro. Por quê? Uma das fases tem 600 watts, então eu estou bem tranquilo numa das fases do inversor. Na outra fase, eu tenho de carga 1,6 kW e o limite do inversor é 2,5, tá? Então ainda assim eu tenho uma boa margem.
Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor porque que a gente vai usar um inversor um pouquinho maior que isso, tá? No caso da Bárbara, a gente vai usar o split phase porque eu quero ter essas duas fases de saída. Se ela quiser ter uma carga 220 dá para atender, se for 127 dá para atender. E eu tenho um inversor bem equilibrado para a casa dela. Então nós vamos utilizar um inversor SoFar split phase. Bom, agora a gente chega na terceira parte, que é como eu vou dimensionar a quantidade de baterias que eu vou precisar para esse projeto, tá? Bom, primeira coisa, entender algumas informações que a bateria te traz, tá? A maior parte das baterias hoje no mercado, baterias de lítio, elas são consideradas de baixa tensão, tá? Geralmente elas vêm com a sigla LV, que significa Low Voltage. Isso significa que elas são baterias de 48 volts, tá? Esse é o padrão para baterias de lítio. Depois dessa informação, a bateria também te informa um número em kWh. Ela vai dar o número de energia que ela consegue acumular, tá? Por exemplo, na plataforma da Solfácil, nós vamos utilizar as baterias da Unipower. Então, qual que é a lógica? Bom, quanto de energia eu vou precisar para poder dimensionar as baterias? Numa conversa com a Bárbara, a gente entendeu que um número razoável de autonomia, tá? Esse é um número que você tem que ter em conversa com o cliente, é na casa de 4 horas. Se der mais ou menos 4 horas de autonomia, tá legal, o sistema ficou legal. Como é que eu chego agora, baseado nesse número, na quantidade de baterias? Bom, eu sei que a potência das cargas essenciais, a potência média delas que a gente mediu, é na casa de 2,3 kW, tá? Energia é igual a potência vezes o tempo. Então, energia em kWh é igual a potência das cargas essenciais, que é 2,3 kW, vezes a quantidade de horas que eu quero de autonomia, no caso 4. Se você pegar 2,3 vezes 4, você vai chegar no número de 9,2 kWh de energia. Então, o que esse número está falando pra gente? Ele está falando assim, olha, se você mantiver esses 2,3 kW de carga essencial ligadas durante 4 horas, você vai precisar de um banco de baterias de 9,2 kWh, certo? Esse número, é um número cravadinho, certo, vai ser sempre utilizado assim? Tem vários fatores a serem considerados aqui, tá? Você tem que considerar a profundidade da descarga da bateria, você tem que considerar a eficiência da carga e recarga, carga e descarga do inversor, mas assim, a grosso modo, para você ter assim, pelo menos o básico na sua cabeça, considera esse número. E o que a gente vai fazer? Bom, se cada bateria tem mais ou menos 5 kWh, para eu chegar em 9,2 kWh, eu pego 9,2 e divido por 5. Você vai chegar num número perto de 2, tá? Também, não seja precioso. Deu 2 baterias, tá? Então assim, com 2 baterias, a gente consegue, nesse cenário médio, atender a mais ou menos as 4 horas que a cliente precisa, tá? É mais ou menos assim que a gente dimensiona. E se eu quisesse, ao invés de 4 horas, quisesse 8 horas, você ia precisar de 4 baterias. É mais ou menos proporcional o cálculo, tá? Grosso modo é proporcional. Então você pode, assim, até de cabeça ter esses números, sabe? Bater a quantidade de potência de carga que você viu, pega a autonomia, você divide pela capacidade de cada bateria, você chega na quantidade aproximada de baterias, tá? Tá bom? Então, a grosso modo é assim que você calcula mais ou menos a quantidade de baterias que você precisa. E aí, na conversa com o cliente, se você estiver um pouco inseguro, acrescenta mais uma bateria, tá? Se você estiver bem confiante, segue nesse número. Então, tudo é conversado com o cliente. Essa é a minha recomendação no dimensionamento das baterias. Bem, gente, agora que a gente já fez a vistoria, com a ajuda do Felipe aqui, já definimos quais equipamentos vão ser usados aqui na instalação em casa, a gente precisa conversar sobre um tema importantíssimo, que é o tema de homologação desse sistema. E aqui eu já quero começar deixando claro